Meu irmão, minha irmã, como você está? Tudo bem? Aqui sou o Padre Evandro, religioso somasco, e hoje, no nosso terceiro encontro sobre a carta de São Paulo aos Romanos, reflexão esta que estamos fazendo durante este mês de setembro dedicado ao mês da Bíblia. Meus irmãos, nós já falamos sobre alguns temas sobre esta carta, uma pequena introdução, de como ela foi redigida, para quem, a comunidade que era composta. Sabemos que Paulo não conhecia esta comunidade, ele chegou em Roma, ele desejava chegar a Roma para evangelizar a Espanha. Paulo desejava ardentemente estar com os irmãos de Roma, mas ele pensava ir de um jeito e acabou indo de outro. Ele foi prisioneiro, e acabou sofrendo martírio em Roma. Por isso, hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre a carta em dois aspectos. O aspecto da santificação que Paulo escreve nesta carta e também da libertação, Na verdade, como diz Paulo, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, no capítulo 6 e 7 da carta aos Romanos, Paulo ele vai utilizar algumas metáforas para dizer da situação de escravidão que o ser humano se encontrava, e essa situação estava subjugada a partir do pecado, da força maligna, enfim, do mal mesmo, do próprio demônio, mas com a graça de Deus, ele nos liberta por meio da morte e ressurreição de Jesus. Paulo ele traz uma teologia da salvação e da graça dentro desta carta aos Romanos. Então, no capítulo 6 e 7, ele vai descrever um pouquinho sobre isso. E concluindo com o batismo, dizendo que agora, no batismo, o homem participa do mistério de Cristo, é imerso no mistério de Cristo, e o rito do batismo, então, vai atualizar esta passagem da morte para a vida, da morte para a ressurreição. É por isso que até na liturgia da igreja, quando nós rezamos, tanto no rito do batismo, quanto quando nós fazemos a oração pelos fiéis defuntos, nós dizemos, pela participação daquele que foi sepultado com Cristo no batismo, agora participe da sua ressurreição. Então existia sim uma situação em que o ser humano estava como que escravo, e agora ele não é mais. Paulo faz uma comparação interessante quando ele fala escravo da lei, mas daquela lei em que era necessária que existisse, porém agora Cristo transforma essa lei no seu pleno cumprimento e ela se torna caminho agora de libertação a partir do Cristo, que veio trazer a verdadeira liberdade para o ser humano. E o batismo é o canal que faz com que o cristão participe desta graça que depois tem que ser desenvolvida. E como ela é desenvolvida? Por meio da santificação, do qual o Espírito Santo de Deus é Ele que vai nos orientar, é Ele que vai nos guiar, é Ele que vai transformar o corpo marcado pelo pecado em corpo santificado. Não é à toa que Paulo diz que os nossos corpos são templos do Espírito Santo. Ou seja, agora cada pessoa batizada tem que deixar espaço para que habite o Espírito Santo, para que tome conta daquela pessoa, para que enfim essa pessoa viva plenamente no Espírito, deixar-se habitar pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que vai dar o necessário, a sabedoria, os frutos, os dons, para que o ser humano, o cristão, enfim, viva uma vida santa, de santificação. Com o Espírito Santo, então, trava-se a luta contra as tendências malignas, contra o pecado, contra aquilo que não é da vontade de Deus. E agora o cristão, aberto à graça do Espírito, tira-se, deixa de lado o pecado para que o Espírito Santo habite em sua vida, em seu corpo, em seu coração.
É assim que Paulo vai colocando os caminhos na sua teologia a respeito da libertação que o Senhor nos dá e a santificação por meio do Espírito Santo. Queridos irmãos, e você, como está? Está deixando a graça de Deus agir em sua vida por meio do Espírito? Compreende que existe um Deus de amor, um Deus que se entrega por você mesmo para a sua salvação? Salvação esta que é participação dos mistérios divinos. É uma graça muito grande viver plenamente o nosso batismo. Que Deus possa te abençoar e que, com a graça de Deus, nós possamos avançar no caminho de santidade. Um grande abraço, fique com Deus, curta, compartilhe esse vídeo e até o nosso próximo encontro.